Então, pessoal, me chamo Isaac Menezes e a partir de agora estarei apresentando o trabalho feito em parceria com o professor Guilherme Ramos da Silva, intitulado Anurofauna de São Bernardo, dados preliminares. Nesse trabalho nós fizemos aí uma pesquisa, estamos fazendo, na verdade, uma pesquisa para amostrar aqui as espécies do nosso município. Então, para início de conversa, nós devemos considerar a importância ecológica dos anfíbios. Os anfíbios, nós sabemos que é um grupo de animais bastante importante, relevante para a biota terrestre, pelo fato de eles participarem de delicadas cadeias alimentares, agindo e funcionando como predadores, controladores de pragas, também como presas para animais maiores, como répteis e aves, e também por eles serem bioindicadores de qualidade dos ambientes nos quais eles estão. Isso pelo fato de haver intolerância de alguns grupos, de alguns táxons de anfíbios, a ambientes muito alterados pelo homem, ambientes muito antropizados. Então, a presença destes táxons em alguns ambientes determinam que este habitat está saudável, que aquele ambiente não está tão degradado assim, que chega ao ponto dele não ocorrer mais. Então, dentro desse contexto, nós vemos que os anfíbios são um dos grupos de animais mais importantes dentro da biosfera, né? Então, quando nós falamos de anuros, que é o objeto de estudo da nossa pesquisa, o Brasil ele é o país com a maior diversidade de anfíbios anuros em todo o mundo. Nós estamos no topo do ranking mundial de diversidade de espécies, e isso é muito bom para nós. É um país que tem uma diversidade grande, muito grande. Hoje nós temos 20 famílias descritas de anfíbios anuros. Aqui eu trouxe alguns representantes, de duas famílias distintas, a família Philomedusidae e a família Buffonidae, apenas dois representantes, só para ter uma ideia. E dentro dessas 20 famílias que estão distribuídas pelo território brasileiro, nós temos 1.144 espécies, segundo levantamentos mais recentes. Então, é uma quantidade exorbitante, uma quantidade considerável de anfíbios anuros. E isso é algo benéfico para nós, enquanto um país que está em desenvolvimento. Dentro do Nordeste, delimitando agora um pouco mais, dentro do Nordeste, que é onde o estado do Maranhão está incluso, os estudos envolvendo a nurofauna tiveram início recentemente, século XIX, segundo Abraão e colaboradores, 2019. Então, pelo fato desses estudos terem começado já com um pouco de atraso, digamos assim, em relação às demais partes do Brasil e do mundo, ainda há incipiência de dados para muitas áreas não amostradas, dados que não são suficientes. Muitas áreas estão desconhecidas para a ciência. A ciência não tem o conhecimento de quais animais ocorrem ali, quais espécies, quais famílias, se há alguma família com risco de extinção, se há alguma família característica, endêmica daquela região. Então, tudo isso é ocasionado pela incipiência de dados de pesquisa, e isso impede ou limita a criação de ações de conservação, porque antes de haver a conservação, de haver uma preservação ou uma conservação, que são termos diferentes, deve-se haver o conhecimento do que ocorre ali. E não havendo este conhecimento, certamente essas ações estarão limitadas a isso. Então, isso foi o que nos impulsionou a fazer esta pesquisa, a começar esta pesquisa, conhecer aqueles animais da anurofauna que nos rodeiam, para que assim a gente possa ter este conhecimento em mãos e assim poder trabalhar em cima destes dados. Objetivos da nossa pesquisa: conhecer a anurofauna do município de São Bernardo,
Maranhão, que está incluído no bioma Cerrado. E aqui nós trouxemos a localização geográfica do município de São Bernardo. Fica aqui a região leste do Maranhão, este pequeno município, como materiais e métodos. A nossa pesquisa ela iniciou-se em dezembro de 2019 e é uma pesquisa que ainda está em andamento, ainda estamos em processo de apuração de dados, catalogação de espécies que ocorrem aqui. E para que nós pudéssemos fazer esta pesquisa, nós fizemos uma amostragem, fizemos várias amostragens através de busca ativa noturna, né? Sair a campo com lanterna, com máquina fotográfica, aparelho celular, gravador e ir atrás dos bichos, né? Ativamente. Isso é a busca ativa noturna. E também por encontros casuais, né? Vez ou outra nós nos deparamos com esses bichinhos. Alguns têm certa tolerância a ambientes com seres humanos e aí a gente acaba encontrando e a gente não pode perder a oportunidade, né, de registrar, de saber qual espécie é aquela. Tudo entra na contagem de dados para esta pesquisa, né? Então a gente usou câmera fotográfica ou celular para fotografar, né, e gravar também. E depois fizemos a tabulação dos dados, né, em Word, Excel, fizemos as tabelinhas com as famílias, as espécies. E depois a gente foi ver os resultados, a gente foi apurar todos os nossos resultados. Como resultados, até o momento nós estamos com 21 espécies ocorrentes aqui em São Bernardo, dispostas em 5 famílias diferentes. Leptodactylidae é a líder nas espécies, com 11 ao todo, até o momento. Ilide logo em seguida, com 6 espécies. Bufonide, com 2 espécies. Odontophrenidae, com 1 espécie. E Philomeduside, com 1 espécie. Então, nós temos aqui as 5 famílias de 20 que ocorrem no Brasil, né? Com estas espécies distribuídas nas tais. Eu trouxe um quadro com algumas das espécies que nós fotografamos, né, no decorrer da pesquisa. Todas são fotografias autorais, representantes aqui das famílias Philomeduside, Ilide e assim por diante. E aqui nós temos a tabela, né, com as famílias e as suas respectivas espécies. Família Leptodactylidae com suas 11 espécies aqui. Família Ilide com 6 espécies. Bufonide com 2. E Odontophrenidae e Philomeduside com 1 cada. Então, a discussão, né? Essa pesquisa é a primeira neste ramo, no ramo da herpetologia, realizada aqui no nosso município. E ela se mostra bastante promissora, uma pesquisa que se mostra bastante promissora, podendo haver ainda a expansão de dados, porque ela ainda está em andamento. Nós ainda estamos encontrando espécies, estamos catalogando essas espécies, estamos fotografando. Então, certamente aparecerão mais dados para uma futura publicação, né? Então, isso é importante para o conhecimento local das espécies que nos rodeiam, as espécies que ocorrem aqui, e também para o planejamento de futuras ações de preservação, de conservação, de manejo dessas espécies, né? Inclusive, nós estamos com planos de adotarmos outras metodologias, consultarmos as coleções zoológicas das regiões vizinhas, fazermos também gravação de áudio, né, de canto das espécies, e assim expandir esses dados, né? Então, nós vemos que é importante conhecer para que se possa preservar, para que se possa desenvolver ações, né? E assim a ciência ganha com isso, né? A ciência
é quem sai ganhando, nós saímos ganhando, e assim nós podemos conviver bem com todos, e assim todos ficam satisfeitos, felizes, e podemos viver em paz, né? Uns com os outros, com os animais também. Então, nossa pesquisa foi essa. Agradeço a todos. Muito obrigado.